Vem aqui, Esther. Você tava correndo, Esther. Não, é que não tá funcionando. Tá funcionando, tá sim. Funcionando? Tá funcionando. Ai, sim. gente. Boa tarde. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? É verdade. Ao vivo acontece essas coisas aí mesmo. Nós estamos na câmera 2 lá hoje, tá vendo? Ó? Lá na câmera 2, lá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma quarta previdenciária. E a Esther tá aqui do meu lado e a surpresa, né? O professor surpresa era a Cindy. Aê! A Cindy tá hoje. Boa tarde! A tarde toda pra gente falar aí sobre o limbo previdenciário, a visão do segurado e a visão do empregador. Mas antes, a Esther tem uns recados, né? Graças a Deus, nada de promoção, ainda bem. Que horror! Não, eu vou batalhar por mais promoção, não, né, pessoal? Nada de promoção. Não, quem quer promoção, aí dentro da sala de bate-papo, dá um like. Benê, vê se o pessoal tá dando like. Vamos ver. Quem quer promoção? Nada de promoção. Estão querendo? Eu quero promoção, pessoal. Senão a gente não vai conseguir fazer, tá bom? A gente precisa ter pelo menos um 100. Quero promoção. Também. Então, a Ivoneide vai dar um recadinho, né, Ivoneide? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vim dar um recadinho especial. A aluna Karina Marques, o Edinho mandou um abraço especial para você. E eu também, manda outro. O professor Michel também. Manda a gente, outro. né, a equipe Legale também está mandando um abraço para todo mundo. É isso aí, todo mundo que nos acompanha, Lucio, Neges, a Magá, que daqui a pouco ela escreve ali que tô aqui, né, Magá? Um beijão para você e todo mundo aí que nos acompanha há 8 meses no nosso no nossa quarta prévia. 8 meses. Galera, é o seguinte. Deixa a Esther falar. Fala, Esther. Semana que vem tem o quê aí? Vamos lá, pessoal. Então, eu queria pedir para o pessoal agendar dia 2 e 3 de maio, das 15 até as 17 horas. Aguardem, nós faremos vários sorteios. Vai ser em comemoração ao mês das mães. Ai, meu Deus. Mês do sorteio Dia das Mães. Semana que vem é na quarta prévia. Eu não vou fazer hoje, mas vou fazer semana que vem. Mas é sorteio, não é promoção, né? Sorteio. Então Exatamente, tá sorteio. Isso para quem acompanhar a quarta. Tem que então ao é vivo. quarta e a quinta. Isso, exatamente. Então é na quarta prévia e na quinta do trabalho com o custódio. Isso. É isso mesmo? Isso, bacana. Correto. Então, vocês que aí que nos acompanhem, já sabem, né, Esther? Eu quero deixar o recadinho para se inscrever no nosso canal. Por favor, inscreva-se aí no nosso canal. Aí abaixo, aí, inscreva, não esqueça do like. Inscrevam-se lá no meu canal também. Ficarei muito feliz por vocês se inscreverem lá no nosso canal. Isso, que mais? Isso mesmo. Por Recados? Recado? Material da aula de hoje, solicita por e-mail ivoneide@legale.com.br. Ou então deixa o e-mail lá na salinha de bate-papo, que daí eu já envio. Aí, ó, vai nem mais, você não vai ter nem mais o trabalho de acessar o site do Legale e ir lá buscar. A Ivoneide já vai mandar para você. Isso. Quer mais o quê? Quer mais nada. Isso aí. Meninas, mais recados para eles? Só isso, professor. Agora a gente vai sair, que a gente vai administrar a sala de bate-papo e qualquer coisa a gente volta. Tá bom. Tá bom? Hoje nada de surpresa, né? Não. Um beijo pra Luci. Beijo pra Luci Gomes. Pra Luci e pra mãe dela, dona Arlete. Eu não esqueço. Por enquanto só, tá bom, gente? Então até mais. Tchau, tchau. Beleza. Obrigado, meninas. Até mais. Deixa o microfone. Obrigado. Não, a Cindy já tá aqui com o microfone. Maravilha. E aí, pessoal? Boa tarde. Beleza? Suave? Ó, recados rápidos pra vocês. Você é daqui de São Paulo, é da capital, ou é do interior aqui próximo, ou se você é do Rio, da Paraíba, do Amazonas, eu quero te convidar para nesse sábado, sabadão agora, dia 28, vem aqui para o Legale. Nós teremos um curso totalmente gratuito. Contribuinte individual, questões práticas. O que vem a ser o contribuinte individual? Como fazer ali uma retroação de DIC, o que é retroação de DIC. Como preencher os buracos. Preencher os buracos, todo mundo aí com tatu, né? O pessoal faz tatu. Eu tenho um buraco aqui, o que eu faço? O que eu posso fazer? Vem pro curso. Sabadão agora, sábado, você vem aqui pro Legale, curso na faixa, no 0800,
Ele é só presencial, eu não vou gravar esse curso, nós não iremos gravar esse curso, ele é só presencial, ele é gratuito. Então, se você é daqui da capital, tá fácil, não tem desculpa. Se você é do interior, também tá fácil, não tem desculpa. Se você é de outro estado, também tá fácil, não tem desculpa. Até porque é um feriadão prolongado aí no final de semana. Então, vem para São Paulo, vem passar o dia aqui com a gente no Legale, e aí você aproveita o resto do feriado aqui na capital, na terra da garoa. Beleza? E a partir da semana que vem, as nossas quartas prévias continuam no mesmo horário das 15 às 17. Só que das 17h30 às 18h30, nós teremos um outro tipo de curso. Esse curso será presencial e online. Só que ele não ficará disponibilizado no canal do YouTube. Então é assim, já conversei aqui com o pessoal do Legale, serão 10 dias de curso. Todas as quartas-feiras, das 17h30 às 18h30. Um curso sobre benefícios, sobre os acidentes do trabalho e os benefícios previdenciários. Então, será toda quarta-feira. Terminou aqui a nossa quarta prévia, vou tomar um café, vou esperar às 5h30 da tarde e nós começamos o curso. Ele é presencial e online, só que o online não ficará gravado no canal no YouTube. Você só vai poder acompanhar se você estiver aqui na sala ou ao vivo aí de onde você quer que esteja. Então, online ele não ficará disponibilizado, somente a transmissão ao vivo, certo? Certo. Tem curso para você também, para convidá-los? Tem mês que vem, mas eu ainda não arrumei a data. Mês que vem você ainda não arrumou a data? Ainda não. Então fiquem espertos, fiquem atentos aí nos nossos canais no YouTube, no meu canal, no canal da Cindy. Se você não conhece lá o canal da Cindy, põe aí no YouTube Cindy Fernandes, PrevTube, ou melhor, PrevTube, tracinho Cindy Fernandes. Se inscrevam lá no canal dela para vocês ficarem por dentro de tudo, certo? Sim, senhor. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nossa quarta prévia. Gente, sugestões de quarta prévia, mandem aí no bate-papo, tá? Mandem aí no bate-papo que nós vamos pegar essas sugestões e aí sugerir alguma coisa. Mandem aí no nosso bate-papo. A Esther e a Ivoneide está acompanhando, o Benê e a Larissa também. Dá um abraço no Benê e na Larissa, que hoje são os nossos técnicos, são os responsáveis pela transmissão chegar até você. Benê e Larissa, muito obrigado, viu? Pela força e pela atenção de vocês aí, como sempre. E a todos os colegas que estão aí nos assistindo, meu muito obrigado por deixar eu entrar aí na sua casa, deixar eu participar um pouquinho da sua vida. E para você, colega, que só está ouvindo... Para você, colega, que só está ouvindo aí, quando eu precisar chamar a sua atenção, eu vou te chamar a sua atenção para você prestar atenção aqui. Por enquanto, continue aí ouvindo. Eu sei dos compromissos do dia a dia de cada um de vocês. Sei muito bem o que é ser um advogado previdenciário, sobretudo nesse momento que nós estamos passando aí com o pente fino do INSS. Não é isso? Isso mesmo. Outro dia, eu fiz um vídeo, coloquei lá no canal do YouTube. O vídeo era o pente fino do INSS e o que fazer. Um videozinho de 3 minutos. O que o INSS está fazendo, gente? Vocês estão aí acompanhando. Semana passada eu falei aqui que o INSS soltou a notícia que tinha cancelado mais de 200 mil benefícios por incapacidade, entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O INSS está cancelando? Tá cancelando. Ele está convocando as pessoas para fazerem a perícia, e no dia da perícia o INSS vai lá e pau no benefício, cessa o benefício do segurado. E aí começam os transtornos da vida da pessoa. Como é que a pessoa vai poder fazer para se manter sem ter um benefício previdenciário? Fotossíntese, né? Vai viver de fotossíntese? Vive de luz, porque benefício não tem. Aí ela te procura, né? A procurar você para poder tratar ali de alguma situação, tentar fazer um restabelecimento do benefício, identificar o porquê dessa cessação, se ela é correta, se ela não é correta. E aí a grande maioria
ficam aonde? No nosso limbo jurídico previdenciário, que é o nosso tema de hoje. Então, o limbo jurídico previdenciário já vem de muito tempo. Mas a partir de agora, dessas altas do INSS, a partir de agora, ele vai chamar muito mais atenção. Vai ficar cada vez mais importante você estar preparado para receber esse segurado lá no seu escritório. Porque você, como advogado, é que vai ter que orientar ele o que ele vai fazer. A vida dele vai depender de você agora. E não só o segurado. Sim, não só o segurado. Não é só o segurado, é as empresas também. Vejam, porque como eu, empregador, eu vou receber no meu ambiente de trabalho um funcionário que eu estou vendo, ele não tem capacidade nenhuma para o trabalho, ele está inapto. Ele está inapto e tem que voltar ao ambiente de trabalho. E aí, como é que eu vou receber essa pessoa? Eu preciso alterar o meu layout do local de trabalho, eu preciso realocar essa pessoa numa função diversa. O que eu tenho que fazer enquanto empregador? Na verdade, eu tenho que receber essa pessoa ou não? Quais são as consequências de eu receber essa pessoa ou não? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E o segurado, né? Olha, na visão do segurado, que não foi aceito pela empresa, o que nós vamos fazer? Eu fui lá na empresa e a empresa não deixou eu voltar a trabalhar. Tá bom, você consegue comprovar isso? Que você foi até a empresa? Você tem prova disso? Que você foi, a empresa simplesmente não deixou você entrar para trabalhar, não deixou você ocupar ali, tomar o seu local de trabalho? E aquele segurado, por exemplo, que ele, por mera deliberação dele, ele não vai trabalhar. Ele não vai, não. Eu não vou, eu vou recorrer aqui no INSS, eu vou para o judiciário. E aí, foi para o judiciário, foi para o INSS, a empresa vai ser a responsabilizada depois. Então, gente, a jurisprudência, que até então era pacífica sobre um determinado assunto, ela começa a mudar. O TST está mudando o seu entendimento sobre o pagamento dos salários, por exemplo. O TST vem mudando o seu entendimento sobre isso. E isso essa situação, a partir de agora, é a que vai bater na porta do seu escritório. Você precisa estar preparado, seja para atender um segurado, ou seja para atender um empregador. E a gente aqui está falando de segurado que está aí há 10, 12, 13 anos recebendo benefício. O que você vai fazer com essa pessoa? Talvez a função que ele exerça lá na empresa nem exista mais. Ele foi aposentado por invalidez há 10 anos. Está aposentado por invalidez e recebe a alta do INSS. E aí ele volta para o INSS. Aí ele volta para o INSS, dá alta para ele há 10 anos. A empresa existe ainda. Beleza, a empresa existe. E aí ele volta para a empresa. Só que aí, foi o que a Cindy falou, a empresa não tem mais aquela função dele. E agora a empresa? O que a empresa pode fazer? Reabilitação profissional que o INSS faz, nem pensar. Eles esquecem que a reabilitação profissional existe. Cessação aos poucos do benefício também, que tem aquela taxa lá de 50%, depois ele recebe 25%, até zerar o valor do benefício, também eles desconhecem. Então, a questão aqui é vocês estarem preparados para pegar essa pessoa e ajudar ela da forma que for melhor. Né? Você vai ter que analisar o caso dela e ver, porque talvez seja o caso de fazer uma reabilitação profissional com essa pessoa, fazer a cessação do benefício aos poucos e até verificar realmente se a empresa ainda está ativa. Porque muitas empresas dão baixa na carteira de trabalho do empregado, ele estando em benefício, em gozo de benefício. Então, eu estou lá aposentado por invalidez e a empresa me convoca, ou eu mesmo vou até lá a empresa e falo, eu quero dar baixa na minha CTPS. E simplesmente o contrato de trabalho fica extinto. Mas eu acredito que teria que ter um acompanhamento da empresa, teria que ter um acompanhamento do segurado, e se não estiver preparado, se o advogado não estiver preparado para receber essa pessoa no escritório, ele vai ficar sem benefício, vai ficar sem salário e vai ficar à mercê de ajuda, né? Sei lá. Gente, outra coisa, eu sempre falo isso, quem comprou lá o curso de formação do previdenciarista, quem viu lá no módulo de benefícios por incapacidade, eu expliquei o que dá direito ao benefício
não é doença. O que dá direito aos benefícios por incapacidade é a incapacidade para o trabalho habitual daquele segurado. Não é doença. Ah, eu sou doente. Eu sou portador disso. Eu sou corintiano. Eu sou doente. Não é a doença. Não é a doença que incapacita o segurado. Não é a doença que dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade. E eu lembro que eu até fiz um desenho assim, ó, lá no curso. Lá no curso aqui é o trabalho do segurado, onde ele trabalha, a atividade dele. Certo? E aqui é a doença que ele tem. Então ele está aqui, ó, dodói, está doente. Não basta ele estar doente para o trabalho dele. Não é isso que diz a lei. A lei não protege doença. A lei protege incapacidade para o trabalho. Nós precisamos fazer um link que esta doença aqui, ela gera incapacidade para o trabalho. É isso que precisamos fazer. Transformar a doença em incapacidade. E não simplesmente falar, não, ele é doente. E aí tem direito ao benefício. Não, gente. Não é isso. Que dá direito ao benefício. Por isso que o nome dos benefícios são benefícios não programáveis. Porque você não programa ficar incapacitado. Ninguém programa ficar incapacitado. Agora, o que dá direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho habitual do segurado. É isso que dá direito ao benefício. E não doença, e não ser portador de doenças. E não ser portador de doenças. Aqui se encaixa o clássico evento do portador de HIV, por exemplo. Ele é portador de HIV, mas ele toma o coquetel dele e permite que ele vá trabalhar normalmente. É lógico que o HIV vai ter lá suas crises, ou ele vai ter uma deficiência imunológica, vai ficar mais vezes doente, mas isso não quer dizer que ele seja incapaz para o trabalho, única e exclusivamente porque ele é portador do HIV. Tem que ver até onde esse HIV atrapalha ele ao trabalho dele. De que forma esse HIV vai atrapalhar. E isso é o que tem que ser comprovado. Que aqui, o que a gente fala aqui, doença é diferente de incapacidade, porque ele tem essa doença, a doença está incubada dentro dele, mas isso não quer dizer que ele não consiga trabalhar. Ele vai tomar os medicamentos dele e vai trabalhar normalmente. É isso. Doença é uma coisa. Incapacidade é outra coisa. Ah, mas o benefício não é auxílio-doença? O benefício é auxílio-doença. O nome deveria ser benefício por incapacidade ou auxílio-incapacidade. Não é doença que dá direito ao benefício. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que quebrou o pé. Tudo bem? Ele quebrou o pé, ele fez uma cirurgia no pé e aí precisou fazer algumas sessões de fisioterapias. A profissão dele, a atividade dele, não exige que ele trabalhe em pé. Não exige que ele tenha o pé sadio para trabalhar, porque ele é analista de sistema. Ele precisa do benefício previdenciário? Não, mas ele quebrou o pé, ele está impossibilitado de se locomover. A pergunta é, ele está incapacitado para o trabalho dele de analista de sistema? Não, ele não está incapacitado. Ah, mas fez cirurgia, vai precisar fazer tratamento. Tudo bem. Aí sim, olha, ele quebrou o pé, ele é analista de sistema, só que agora ele precisa fazer sessões de fisioterapia. E essas sessões de fisioterapia pegam o dia todo dele, tá bom? Quanto tempo ele vai fazer fisioterapia? Ah, por um mês. Benefício concedido por um mês. Não é porque ele quebrou o pé que ele vai ter direito ao benefício. Eu preciso fazer esse link do trabalho com a doença e a incapacidade. Se a gente não fizer esse link aqui, esquece, não dá direito ao benefício. Então, essas altas que o INSS está fazendo, esse pente fino que ele está fazendo, na grande maioria dos casos, e aí eu falo para vocês com convicção, o INSS está correto, porque realmente tem gente que não deveria estar mais recebendo nem auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez, porque recuperaram a capacidade laborativa. Lembra que
O fato gerador do benefício é a incapacidade para a sua atividade habitual. Isso que é o fato gerador do benefício, e não ser portador de doenças. Agora, qual que é o nosso trabalho? É pegar essa doença e transformar ela em incapacidade para o trabalho. É isso que nós devemos fazer. Pegar, não basta ser portador da CID XYZ ou da CID F32.2, que trata dos problemas psicológicos. Tá bom, eu tenho um distúrbio psicológico, sou diagnosticado com a CID F32.2. Esse problema me incapacita para o meu trabalho? Não. Então, em que pese eu tenha a doença, eu não tenho direito ao benefício, porque eu não estou incapacitado para trabalhar. É isso que ninguém consegue entender. É isso que o segurado vê, mas eu tenho doença, eu sou doente, eu tenho diabetes, eu tenho cardiopatia, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sei que o senhor tem as doenças. Agora, essas doenças incapacitam para o seu trabalho habitual? Qual é o seu trabalho habitual que você faz? Qual é o esforço físico que você faz decorrente do seu trabalho para eu falar que a cardiopatia grave te incapacita? Porque se você tem cardiopata grave que trabalha, tem cardiopata grave que não pode trabalhar. É isso que nós devemos fazer. E aí o INSS está chamando no pente fino e está dando alta. E muitos estão caindo no limbo previdenciário, que é o que nós iremos hoje tratar desse assunto. Só que o problema, para a gente chegar lá no limbo previdenciário ainda, nós precisamos entender que doença não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade, certo? E quantas pessoas ficaram aposentadas por invalidez durante muito tempo e abriram um negócio próprio, foram fazer outra coisa da vida. Então, essa pessoa ela não está totalmente incapaz. E a aposentadoria por invalidez é concedida para a pessoa que está totalmente e permanentemente incapaz para o trabalho. Então, isso quer dizer que ela não pode exercer outra atividade que garanta subsistência a ela. Então, isso o INSS também vai avaliar, tá? E olha, eu vou dizer para vocês que tem vizinho fofoqueiro que vai lá no INSS e faz a denúncia, viu? Olha, fulano de tal está recebendo aposentadoria por invalidez, mas ele faz isso, isso e isso. Esse vizinho está errado? Ele não está, porque de acordo com a legislação, o INSS tem a obrigação de fazer a convocação dessas pessoas para voltar ao trabalho ou para passar pela perícia médica, com exceção... com duas exceções legais lá no artigo 101 da Lei 8.213, que é quando o segurado tem 60 anos de idade... 60 anos de idade ou 55 anos de idade e há 15 anos ele está em benefício. E nesses 15 anos que ele está em benefício, vai ser somado a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença que ele recebeu logo anteriormente a essa aposentadoria. Então, se ele teve um auxílio-doença que foi convertido em aposentadoria por invalidez, esse período também vai ser computado. Aí, essas pessoas elas estão isentas da perícia médica. Se elas forem convocadas, eu entendo que cabe até um mandado de segurança. Não, se elas forem convocadas, vá fazer a perícia. Vá fazer a perícia. Convocou, vai lá para o INSS fazer a perícia. O problema é não ir fazer a perícia. Vai lá fazer a perícia e fala. Quando o segurado foi convocado, ele vai procurar o advogado dele. Olha, vai fazer a perícia. Eu já vou te fazer aqui um requerimento que você vai levar junto para integrar para o médico. Que você já está há mais de 15 anos no benefício e já tem mais de 55 anos de idade. Logo, o seu benefício não pode ser cortado. Certo? Está lá na lei, artigo 101 da Lei 8.213. Essa situação. Agora, o problema maior que está tendo hoje é esses segurados que estão aposentados há 10 anos, que não preenchem ali nenhum dos requisitos do artigo 101 e voltam para o mercado de trabalho e vai lá para a empresa. E aí a empresa simplesmente fala, olha, eu não tenho aqui função para você, ou eu não quero voltar a trabalhar, e aí fala que é a empresa que não deixou. Essas são as situações do limbo jurídico previdenciário, que agora já vem isso de um tempo, e agora que ele vai ganhar destaque. O limbo, com essas altas médicas do INSS, o limbo agora ganha destaque. E a Justiça do Trabalho, ela está sendo agora, ela não está olhando só o trabalhador.
A Justiça do Trabalho não está mais só protegendo o trabalhador. Ela quer que esse trabalhador comprove que ele esteve lá na empresa e a empresa negou o posto de trabalho para ele. E olha que temerário você ingressar com uma reclamação trabalhista agora, do jeito que ficou a reforma, e tomar aí uma sucumbência. Porque você não conseguiu comprovar que o segurado não voltou ao trabalho porque não deixaram que ele retornasse ao trabalho e não por mera liberalidade dele. Então, a situação agora começa a mudar. E é óbvio, né, que toda vez que muda, mais trabalho nós teremos. Então, vamos ao que interessa. Certo? O que é o limbo jurídico? O material aí é só pedir lá para a Ivoneide, tá bom? Põe aí para eles, Larissa. Isso, por favor. Limbo jurídico previdenciário é a nomenclatura dada à situação do segurado que não está recebendo benefício por incapacidade do INSS e não recebe salário da empresa, pois não houve retorno ao trabalho. O que é o limbo? Eu estou no limbo. Nenhum me paga, o INSS não me paga e a empresa também não me paga, porque ela... Por que a empresa não te paga? Agora começam os porquês. O porquê que a empresa não vai pagar salário? É porque eu não voltei? É porque eu não voltei? Ou é porque a empresa não me quer de volta? Então vejam a situação agora. Porque até um tempo atrás o TST não queria saber, não. Quem paga é a empresa. Exatamente. Só que o TST mudou de posicionamento. O TST mudou o seu posicionamento e vocês vão ver aqui um julgado que eu tenho, que nós colocamos para vocês aqui no material, exatamente sobre isso. Que cabe a quem comprovar o fato constitutivo do seu direito? Cabe sempre ao autor. Se você pega lá o artigo 818 da CLT, que trata do ônus da prova, caberá ao reclamante comprovar que a empresa não disponibilizou o posto de trabalho dele com a alta do INSS. Se ele comprovar, a empresa vai ser condenada. E agora, e se ele não comprovar? O que acontece? Para a empresa? Nada. Só o reclamante vai tomar uma sucumbência. Só isso. E uma bronca do juiz ainda. E uma bronca do juiz. Talvez uma litigância de má fé, não sei. Porque, gente, eu vejo no nosso dia a dia o segurado vindo falar depois, foi o advogado que falou que não era para retornar para a empresa, que ele ia tomar as providências, ia recorrer, ia entrar na justiça. Exatamente. Foi o advogado. Ou melhor, foi o próprio advogado da empresa, que quando eu fui lá, ele falou, não, você não precisa voltar não, que eu vou estar aqui, liga para esse advogado aqui que ele vai te ajudar. E aí não volta para a empresa, o contrato de trabalho baixa, certo? O contrato de trabalho ele baixa, ele começa a surtir efeitos, e se a empresa toma ciência da alta médica do INSS e o segurado não retorna, a empresa mete uma justa causa para o abandono de emprego ainda. Se não tiver garantia de emprego, se não tiver estabilidade, a empresa dá uma justa causa por abandono. E você vai reverter essa justa causa? Nem a pau. Se você não comprovar que foi a empresa que não deixou ele voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. Nem a pau você vai reverter a justa causa. E é importante lembrar também que existe uma súmula, acho que é a súmula 72 da TNU, que fala que o fato dele estar ingressando com processo judicial ou requerimento administrativo para discutir o benefício por incapacidade não impede ele de trabalhar. Não. Exatamente. Não então, impede. Se o advogado está orientando ele, olha, não volta ao trabalho, porque senão a gente não vai conseguir o seu processo, ele está errado, porque tem até a súmula ao nosso favor. Então, essa pessoa tem sim que retornar ao trabalho. Retorna ao trabalho. Foi convocado, passa na perícia. Bom, foi convocado, passou na perícia, a perícia deu alta para o segurado. Deu alta para o segurado, ele deixa de receber benefício previdenciário e volta para o... Na verdade, deveria voltar para a empresa. E a empresa não aceita de volta. E aí que cai no tal do limbo. Alguns tratam como emparedamento. Tem essa nomenclatura emparedamento, porque emparedamento. O segurado, o empregado não consegue ir para lugar nenhum, ele está emparedado. Ele não consegue nem para um lado e nem para o outro. E nem para o outro, ele está ali, ó, emparedado. Ou como alguns dizem, ping-pong, né? O segurado ele se vira um ping-pong, né? Uma hora o INSS joga a bolinha, outra hora a empresa joga a bola. Cada um jogando a bola um para o outro. Então ele acaba sendo um
ping-pong, ele está para lá e para cá, para lá e para cá, e enquanto isso a família do segurado está passando fome. Exatamente. Certo? Essa é a nossa situação hoje. Hoje, na verdade, é uma situação de 3 a 5 anos, desde 2011, 2012 vem essa situação, e agora que ela vai ganhar força. Agora ganha força. E com a reforma trabalhista, eu estou vendo muitos problemas. Sobretudo no que tange a sucumbência. Muitos problemas. E aí nós vamos tentar, pelo menos aqui hoje, evitar alguns deles. Tanto na visão do segurado, quanto na visão do empregador. Certo? Olha aí, acompanhe aí no material. Aí. O referido limbo se caracteriza quando o segurado recebe alta do INSS. Entretanto, ainda que se julgue inapto ao trabalho, disse limbo, pois não existe uma definição legal sobre o tema, ainda sendo construído judicialmente. Porém, é muito importante mencionar que existem 2 modalidades diferentes de limbo. A primeira modalidade de limbo. O segurado teve alta e, consequentemente, teve a cessação do benefício previdenciário. E o segurado se julga incapaz de retornar ao trabalho e recorre administrativamente ou ingressa com uma ação judicial em face do INSS para ver restabelecido o seu benefício. Ao comparecer à empresa, informa o médico do trabalho que o impede de retornar. Qual é a primeira situação, então? O segurado recebeu alta. Ele recebeu alta do INSS, certo? E ele se sente inapto ao trabalho e o segurado, o que ele faz? Olha, eu vou recorrer dessa decisão ou ajuiza uma ação contra o INSS para restabelecer o seu benefício. Com base no laudo lá do médico assistencialista dele, Isso. O médico que acompanha ele nas consultas médicas. Aí, o que o segurado faz? Ele vai lá na empresa e comunica ao médico do trabalho dele, lá da empresa, e fala, olha, eu tive alta do INSS e eu, empresa, estou aqui, eu, segurado, trabalhador, estou à disposição da empresa para retomar o meu posto de trabalho. Ponto. Deste fato, a empresa fala, segurado, seja bem-vindo. Ou simplesmente ela fala, não, você não está bom ao trabalho. Volte para o INSS. E aí o segurado fica no limbo. Essa é a primeira situação. Se a empresa fala, não, segurado, vem, pode voltar a trabalhar, seu posto de trabalho está aqui, trabalhe à vontade. Tranquilo, morreu o assunto. O segurado ganhou o processo lá contra o INSS, maravilha. Vai receber lá os atrasados dele e o contrato de trabalho ficará suspenso de novo. Tudo bem? É a súmula 72 da TNU que diz isso. Segurado, você não está bom. Eu não deixo você assumir o posto de trabalho. Aí o empregador traz para si o ônus de pagar para o segurado os salários que ele deixou de receber. Certo? Beleza. Na mesma situação, o empregador olha para o segurado e fala, segurado, você não está apto ao trabalho. E eu, empregador, vou ajuizar uma ação contra você, segurado, para impedir você de ingressar no ambiente de trabalho. Porque isso, do jeito que você vem, você pode colocar em risco, além da sua vida, de todos os trabalhadores. Então, em proteção ao meio ambiente de trabalho, eu, empregador, vou entrar com uma reclamação trabalhista contra o empregado para ele não ingressar ao local de trabalho.
Vou pedir uma liminar para o juiz falar, excelência, ele não pode ingressar no posto de trabalho dele, porque ele continua inapto e a alta médica do INSS é um problema do INSS com o do empregado e não do empregador. É importante falar que nesse momento em que ele tem o benefício cessado e que ele tem que retornar ao trabalho, o contrato de trabalho ele está interrompido e não suspenso. Se está interrompido, gera o ônus da empresa de fazer o pagamento. Quando a empresa fala, olha, eu não vou te receber, o contrato de trabalho ele volta, ele baixa, e aí a empresa resolve interrompê-lo. A jurisprudência diz, a empresa colocou ele em licença médica remunerada. Aí sim, cabe o pagamento. Essa é uma das situações. A primeira, na verdade, sobre o limbo jurídico. Mas olha a dificuldade também do empregador nesse caso, né? O INSS manda essa pessoa de volta lá para o posto de trabalho. Muitas das vezes o empregador já não tem mais o posto de trabalho dessa pessoa, ou seja, ele teria que fazer uma readaptação interna lá na empresa ou uma recolocação desse empregado em outro local. Corre-se o risco ainda de ocorrer um agravamento da lesão que ele já tem. Corre-se o risco ainda desse empregado ele pedir uma reclamação trabalhista, falar alguma coisa sobre equiparação salarial, alguma coisa sobre redução salarial. Então, assim, a empresa tem que ter todo um cuidado no momento que ela for fazer essa recolocação desse empregado que ficou muitos anos fora do mercado de trabalho em benefício, para colocar ele de volta na empresa, porque ele pode gerar uma série de fatores. Não é simplesmente ele voltar ao trabalho e começar a trabalhar. Existe uma série de fatores que têm que ser analisados pela empresa. E como é que se comprova, né, que a empresa não permitiu que ele retornasse ao trabalho? Através do atestado de saúde ocupacional, ASO, que é entregue pelo médico do trabalho ao segurado no momento do retorno ao trabalho. Agora, pode falar. O segurado teve a alta do INSS e foi lá no INSS. E o médico se negou a entregar a cópia da ASO para ele, o que não pode. Porque toda vez que você tem um retorno ao trabalho de um benefício previdenciário que foi cessado, quando você tem um retorno ao trabalho, você passa pelo médico do trabalho e ele faz um atestado de saúde ocupacional, que é o ASO. Esse ASO vai trazer se você está inapto ou se você está inapto. Se o médico do trabalho falar que você está inapto e não te entregar uma cópia, porque é o que está acontecendo, as empresas, sabendo da paulada que pode levar e as que estão levando, não entrega a cópia para o trabalhador, fica aí. O que você, advogado do reclamante, deve fazer? Uma notificação extrajudicial da empresa. Vai notificar a empresa para que ela disponibilize aquele trabalhador o posto de trabalho dele, sob pena de incorrer no pagamento dos salários que forem devidos. É isso que deve fazer. O que está acontecendo a empresa encaminha para o médico do trabalho, o médico fala que ele está inapto e não entrega a cópia do ato para ele, e aí não consegue comprovar por outros meios que ele não teve o direito de acesso ao posto de trabalho. E aí, o que deve ser feito neste caso? Notificar a empresa. Notificar a empresa para entregar-lhe a cópia da ASO, a via que cabe ao trabalhador, ou colocar ele no seu posto de trabalho. Isso cabe a quem? Ao advogado do trabalhador, certo? Exatamente. E aqui, na ASO, vai ter lá o xizinho para ele poder assinalar se ele está apto ou se ele está inapto. A partir do momento que eu tenho esse documento
Falando que ele está inapto para o trabalho, é a minha prova, a minha peça-chave para a minha reclamação trabalhista. Aqui é que eu vou conseguir comprovar que o médico do trabalho não me deixou retornar. Olha aqui o documento que eu tenho, Excelência. Eu tenho um documento que o médico do trabalho concorda que eu não estou apto ao retorno. Então, através desse documento é que ele vai comprovar. E aí, onde é que está o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional? Lá na NR7, que fala do PCMSO. PCMSO é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lá dentro desse programa, ele traz todos os exames que tem que ser feito ao longo da vida laborativa do empregado. Então, lá vai estar o exame admissional, exame demissional, exame periódico e, dentre esses exames, vai estar lá o exame de retorno ao trabalho. Então, você pode embasar a sua notificação extrajudicial com a NR7. É obrigação da empresa ter o exame de retorno ao trabalho e, lógico, que é a obrigação da empresa entregar uma via para o segurado. Até porque o segurado assina esse documento também junto com o médico. Então, se eu assino, eu tenho direito a ter uma cópia. Eu não posso ficar simplesmente à mercê do que a empresa acha que é certo ou não. É isso aí, gente. Então, tem que ficar atento a isso. Precisamos ficar atento a essas informações, porque o limbo previdenciário está ganhando força. Está ganhando força. E como é que eu resolvo para o empregado? Como é que eu resolvo para o empregador? Para o empregador é ação trabalhista contra o seu trabalhador, contra o seu empregado. Olha, ele não pode entrar por causa disso, disso. E o empregado, eu vou cobrar os salários por parte da empresa, porque é ela que não me deixa retornar ao trabalho. Não é? Temos que lembrar, gente, o quê? A decisão do INSS é um ato administrativo que goza de presunção de veracidade. Não cabe a empresa simplesmente falar, olha, eu não vou cumprir a decisão do INSS e você não vai entrar aqui. Não cabe isso por parte da empresa. O que a empresa pode fazer? Questionar no judiciário essa alta do trabalhador dela. A empresa pode fazer isso. Pode, ela pode criar dentro lá da empresa uma gestão desses afastados. Através dessa gestão dos afastados, ela vai ter acesso a quem teve alta do benefício e quem está para voltar. Eu tenho um caso que eu trabalhei há algum tempo para uma empresa de vigilância e portaria, e teve um rapaz que ele sofreu um acidente dentro de casa. Ele sofreu um acidente, caiu da escada e bateu essa parte aqui assim do pescoço. E ele ficou tetraplégico. Ou seja, ele não tinha mais movimentos do pescoço para baixo. E adivinha o que é que o INSS fez? Deu alta para o rapaz voltar a ser porteiro. Agora eu te pergunto, de que forma esse rapaz voltaria a ser porteiro ou exerceria qualquer outra atividade laborativa se ele não consegue se mexer? Ele só movimenta a cabeça, ele não faz mais nada. E aí a gente, enquanto empresa, nessa situação, como era um funcionário antigo, a empresa tinha certa consideração por ele, a gente ingressou com uma ação para o restabelecimento do benefício, como se fôssemos advogados do próprio segurado. O trabalho que a gente faz de restabelecimento de auxílio-doença e tudo mais. Eu ingressei com essa ação, o auxílio-doença dele foi restabelecido em tutela e a sentença veio para conceder a aposentadoria por invalidez, mais os 25%, porque ele precisa de cuidador o tempo todo. Então, esse caso do Jefferson, ele é muito assim, latente. A empresa precisa ter no seu quadro empregados, advogados, ou então que contrate advogados especialistas em direito previdenciário para poder ajudar nesse ponto. Porque, assim, imagina, esse seria um típico caso de limbo jurídico. Como é que esse rapaz voltaria ao trabalho? Como é que esse rapaz, ele não tinha meios de sobreviver, porque a empresa dele, a esposa dele trabalhava, mas também recebia um salário mínimo, e eles contavam com o valor do benefício que estavam recebendo, porque esse rapaz ele fez fisioterapia, fez vários tratamentos, e foi verificado que realmente ele não voltaria a ter os movimentos. Então, esse rapaz ele não é elegível sequer
para a reabilitação profissional do INSS. E o INSS simplesmente deu alta para ele. Agora, se eu sou empregador e não faço esse controle, se eu verifico que o empregado não tem meios de acessar o judiciário para ingressar com uma ação contra o INSS e restabelecer o benefício dele, eu tenho que ter meios de ajudar essa pessoa, porque indiretamente ou diretamente eu vou estar me ajudando. Como é que eu vou colocar no meu ambiente laborativo uma pessoa tetraplégica? Ou mais ainda, como é que eu vou custear o benefício que o INSS deveria estar pagando para essa pessoa que não deveria ter alta? Só através de uma pessoa, um especialista em direito previdenciário. Por isso que é tão importante hoje que vocês, advogados, estudem a parte empresarial, porque cada vez mais as empresas vão precisar da gente. Esse é um ramo que só tende a crescer. Exatamente. E o que a empresa pode fazer? Das duas, uma. Ou ela ajuda o seu empregado, chamando o corpo jurídico e falar, olha, resolve isso daqui para ele, como se ele estivesse contratando vocês, ou eu, empresa, vou questionar isso lá no judiciário do INSS. Agora, eu, empresa, não posso negar o posto de trabalho, porque a decisão do INSS é um ato administrativo que goza de presunção de veracidade. Se eu quero questionar, eu só tenho 2 meios para questionar esse ato. Ou no recurso administrativo, ou através de uma ação judicial. Não é simplesmente o INSS chegou com a carta, não, isso aqui para mim eu rasgo e jogo fora. Não. Administração pública. Nós temos um princípio do direito público, do direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, assim... todos os atos da administração gozam de presunção de veracidade. Se goza de presunção de veracidade, cabe ao particular desconstituir a validade daquele ato jurídico. Exatamente. Aí você só vai desconstituir aonde? No recurso administrativo ou no judiciário. Certo? Então, para a empresa, para quem advoga para a empresa, o direito previdenciário para empresas é um filão do mercado hoje. Hoje não, já é um filão do mercado há algum tempo, é que agora que está começando a ganhar força. Os problemas agora estão mais latentes. Na verdade, antigamente a empresa não tinha nem noção dos problemas que ela poderia ter sem essa verificação das pessoas que estão afastadas. Hoje ela já consegue ver vários reflexos decorrentes desses afastamentos. Então é importante para ela chamar essas pessoas para retornarem ao trabalho sempre. A empresa sempre tem que adotar essa alternativa de chamar as pessoas para retornarem ao trabalho. E se ela não puder fazer isso, então que ela, de alguma forma, auxilie esse empregado a ter de volta seu benefício, porque isso também é visto com bons olhos pelo próprio TST. O TST verificando que a empresa tomou providências para que esse segurado não ficasse à mercê, que é o termo que eles sempre usam nas jurisprudências, vocês podem procurar e vocês vão achar. O empregado não pode ficar à mercê da própria sorte. É isso que eles sempre usam. Então, olha, eu não estou deixando ele à mercê, eu estou ajudando ele a recuperar o benefício que o INSS que tem que pagar, não sou eu, empresa. Quem tem que pagar esse benefício é o INSS. E ele está me jogando essa responsabilidade indevidamente. E não é minha. Indevidamente. Esse filho não é meu. Não é porque eu tenho risco lá da minha atividade, que eu sou empregador, eu tenho que assumir o risco e tudo mais. Não. Isso aí está por fora. Quem tem que pagar é o INSS. Tá bom? É isso aí. E a segunda situação aí que cai no limbo, né? Tá aí para vocês, na tela aí. Ó, o segurado teve alta e consequente cessação do benefício previdenciário. E ele se julga incapaz de retornar ao trabalho. E ele recorre administrativamente ou ingressa com ação judicial em face do INSS. Ao comparecer à empresa, informa ao médico do trabalho que mesmo assim solicita seu retorno ao trabalho, acatando o posicionamento da autarquia. Então, o que vem a ser a segunda situação? O médico do trabalho, ele recebe o segurado no seu exame de retorno ao trabalho
com a alta médica do INSS ou simplesmente com aquela carta de indeferimento do benefício ou com a mesma cartinha que deferiu e terminou com a alta médica programada, o médico do trabalho ele recebe aquela documentação, ele faz o exame de retorno ao trabalho e acolhe a decisão do INSS. Se o INSS te diz que você está apto, eu estou colocando aqui apto. Volte ao trabalho. Segurado, trabalhador, você está autorizado a assumir o seu posto de trabalho. Nessa situação, se o segurado não assume o posto de trabalho por sua livre deliberação, a empresa não será responsabilizada pelo pagamento dos salários dele. A empresa não será responsável. Ademais, a empresa ainda poderá meter uma justa causa por abandono de emprego. Súmula 32 do TST. A empresa vai dar justa causa. Então, gente, tomem cuidado quando o segurado falar, o INSS me deu alta, eu preciso voltar para a empresa. Não fale assim para ele, não, você não volta não que a gente vai para a justiça. Não faça isso. Tomem cuidado, porque a empresa, se você pega um trabalhador que vem de uma empresa, que esta empresa, ela tem um departamento que faz a gestão desses afastamentos, ou seja, a empresa sabe que o segurado teve alta do INSS, porque essa empresa ela acompanha todos os seus funcionários que estão afastados. Ela sabe que ele teve alta e ele não retornou, a cartinha que o segurado vai receber em casa é um telegrama comunicando a decisão da empresa da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Se ela for mais boazinha, ela ainda vai encaminhar para ele um telegrama pedindo para ele voltar. Olha, volta que seu posto de trabalho está aqui à sua disposição. Volta que seu posto de trabalho está aqui à disposição. E o segurado, por mera liberalidade, não volta, o próximo telegrama com certeza será o de justa causa. E a empresa tem embasamento legal para isso, embasamento jurídico, que é a súmula 32 do TST. Veja, gente, a situação. No primeiro caso que eu mostrei aqui para vocês, no primeiro caso hipotético, o segurado ficou em limbo jurídico por culpa de quem? Do INSS e da empresa, tudo bem? Aí, médico do trabalho. Ele ficou no limbo jurídico. Na segunda situação, é o próprio segurado que se coloca em limbo jurídico. É o próprio segurado que se coloca no limbo. Como assim, Michel, se coloca? Não entendi, ó. Eu, segurado, tenho alta do INSS. E eu tenho autorização do empregador para ingressar ao trabalho. E eu falo, não estou bom, não vou voltar não, quero benefício. Então sou eu que estou me colocando emparedado. O INSS não tem culpa, a empresa não tem culpa. O INSS me julgou apto. E a empresa falou, você está apto, porque o INSS disse, vem trabalhar. Eu não vou trabalhar, então sou eu que me estou colocando na situação de limbo jurídico previdenciário. E neste caso, a empresa não será condenada a pagar nada para o seu trabalhador. Nada. Isso é o TST dizendo. Isso é o TST. Exatamente. E o documento de prova que ela vai ter contra o segurado é o próprio atestado de saúde ocupacional. Porque lá, ao invés de estar assinalado inapto, vai estar assinalado apto, com a assinatura do segurado, a assinatura do médico, e o segurado simplesmente deixou de fazer o retorno. Então, assim, eu tenho até um documento que comprova que eu permiti que ele retornasse ao trabalho. Eu chamei ele de volta para o trabalho. E ele quem não quis voltar. Certo, gente? Beleza? Tem 125 aí acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês, todos aí que estão nos acompanhando. Se você não deu o seu like ainda, não perca a oportunidade. Esmaga o like aí para nos deixar aqui felizes. Muitos likes. Muitos likes. Eu vou parar aqui por um intervalinho de 10 minutos e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Não sai daí
Depois do intervalo tem mais coisas, tem diversas informações para vocês sobre o limbo previdenciário, tá bom? 10 minutinhos, estaremos de volta. Fica aí. Até já. Voltamos! Benê, foca aqui em mim, Benê, por favor. Benê, manda o zoom aí, manda o zoom. Presta atenção aí. Prestem atenção aí, vocês que estão aí do outro lado da telinha. Presta atenção aí. Eu, no intervalinho agora, eu dei uma olhadinha no chat. Eu dei uma olhada no chat e eu vi ali algumas perguntas que nós respondemos aqui eu nem respondi, na verdade, nós falamos do assunto. Então, presta atenção, foca a atenção. Nós vamos responder daqui a pouquinho ali as perguntas de vocês, fiquem tranquilos. Mas na primeira parte da aula, várias das perguntas ali já foram respondidas. E tem pergunta que não tem nada a ver com o negócio, com o objetivo de hoje, que é o limbo jurídico previdenciário. Certo? Vamos nos ater aí ao nosso feedback, ao nosso propósito. Beleza? Daqui a pouco eu vou lá responder todas as perguntas de vocês. Certo? Ó, prestem atenção, porque eu vi perguntas que eu tinha acabado de explicar. Beleza? Um abração para todo mundo aí que apareceu agora. A Rose pediu para mandar um abraço para a mãe dela, que ela também me acompanha. Só que eu esqueci o nome da mãe da Rose. Então, Rose, Ceildes, Dona Ceildes, um grande abraço para a senhora e muito obrigado, Dona Ceildes, pelo seu carinho e atenção da sua audiência. Certo? E dê o seu like aí. Rose, boa recuperação para você, viu? Boa recuperação. Certo, gente? Então vamos aí continuar então com a nossa brincadeirinha do limbo previdenciário, que é um ramo do mercado que agora vai estourar. É um ramo que vai estourar, né, Cíntia? Exatamente. Estou errado? Não, certíssimo. Como sempre, meu amor. Certíssimo. Paramos aqui, né? O item 2. O segurado, ele recebe a alta médica do INSS. E aí ele se acha inapto ao trabalho. Aí ele vai lá na empresa e fala, olha, eu recebi alta do INSS. A empresa fala, segurado, você vai lá no médico para ele te fazer um retorno. O médico fez retorno, fez o atestado da ASA e você está apto ao trabalho. Você pode voltar a trabalhar. Só que o segurado fala, mas eu não estou bom ainda. Mas a empresa fala, não, mas seu local de trabalho está aqui à sua disposição. Se você não quer trabalhar, a empresa não tem responsabilidade nenhuma em pagar o seu salário. Nenhuma. Se o segurado não quer ir ocupar o posto de trabalho dele. Nenhuma. Certo? Nenhuma. Vamos ver aqui algumas coisinhas, algumas decisões agora sobre isso. Caso haja o enquadramento do primeiro caso, qual que é o primeiro caso? Lembra? É de responsabilidade do empregador o pagamento dos salários referente ao período, conforme o entendimento pacífico da jurisprudência. E qual é o primeiro caso? Olha aí o primeiro caso de novo, para vocês relembrarem. O segurado teve alta
e, consequentemente, teve o seu benefício cessado. Ele retorna ao trabalho. Ele apresenta um recurso administrativo também e ajuiza uma ação contra o INSS. Até aí não tem problema nenhum. Ao comparecer à empresa, o médico do trabalho da empresa impede o segurado de trabalhar. Então, o primeiro caso é o limbo padrão. É o limbo que nós estamos vendo hoje. O segurado tem alta, volta para a empresa e a empresa fala, não, você não pode entrar aqui. Nesta situação, a empresa será condenada a pagar os salários do segurado. Nesta situação, porque não é o segurado que se colocou no limbo. Foi o INSS e a empresa que colocaram ele no limbo previdenciário. Olha aí o julgado que tem para vocês. Certo? Limbo jurídico previdenciário, pagamento de salários. O contrato de trabalho é suspenso com a concessão do benefício previdenciário, retomando seus efeitos com a cessação do benefício, de modo que, cessada a suspensão do contrato de trabalho por alta previdenciária, as obrigações contratuais retomam a sua eficácia. Deste modo, se a interrupção da prestação de serviços se dá por imposição do empregador que, diferentemente do órgão previdenciário, considera a empregada inapta para o trabalho, os pagamentos dos salários devem ser mantidos ante o afastamento por iniciativa do empregador e ausente a concessão do benefício previdenciário, pois o trabalhador não pode ficar sem meios de sobrevivência por divergência de entendimento entre o empregador e o órgão previdenciário em situação obscura que a doutrina e a jurisprudência atuais denominam de limbo previdenciário trabalhista. Então vejam aqui, ó. Vejam. A parte desse julgado que ele é super interessante. O trabalhador não pode ficar sem meios de sobrevivência por divergência de entendimentos entre o empregador e o órgão previdenciário. Aqui é o limbo previdenciário, podemos dizer, puro. É o limbo previdenciário puro. Por quê? O INSS entende que ele está apto e a empresa o julga inapto ao trabalho. Vejam que no primeiro exemplo, não é o segurado / trabalhador que se considera inapto. Ele volta para trabalhar. A empresa que fala, não, aqui desse jeito, nem a pau, Juvenal. Pode voltar para o INSS. Neste caso, a obrigação é do empregador pagar os salários. Neste caso, certo, Cíntia? Sim, exatamente. O que você tem a acrescentar aí para eles? Não, é o que a jurisprudência realmente tem entendido. E a empresa tem que, na verdade, o empregado, nesse caso, tem que ter meios de comprovar que a empresa não permitiu que ele voltasse ao trabalho. Então, é importante que ele tenha em mãos o atestado de saúde ocupacional. Lá nesse atestado de saúde ocupacional tem que estar assinalado lá no inapto. Se tiver no apto, pronto, você perdeu sua ação. Nem entra. Mas se tiver lá assinalado no inapto, pode ir, que vai dar tudo certo. Se tiver apto, era para ele ter retornado ao trabalho. Então, corre que é cilada, Bino. Não entra nessa. Agora, se tiver inapto, você pode ingressar com a reclamação trabalhista contra a empresa, que vai dar tudo certo, você vai receber os salários atrasados. Todos os salários que ele ficou sem receber. Agora, a empresa se negou para ele o posto de trabalho e negou também a cópia da ASO, do atestado de retorno. O que você faz?
notifica a empresa. Notifica a empresa para, das duas umas, ou ela permitir o retorno ao trabalho ou a entrega da via da ASO ao segurado, ao empregador, ao empregado, segurado, é tudo a mesma coisa. Quando eu falar segurado, imaginem trabalhador, certo? Façam isso, notifiquem a empresa, constituam provas disso. Não fica só, eu fui, a empresa não deixou, isso, aquilo, outro, manda um e-mail, alguma coisa, vai me ligar, eu estou ligando, não. Notificação no papel. Advogado trabalha com o papel, com a formalidade. Nós, advogados, somos formais ao extremo. Somos formais. Palavras, já dizia minha mãe, o vento leva. Certo? Põe tudo no papel, notifica a empresa com a R. Mas é caro, não é não. Põe no correio, Sedex, numa cartinha com a R, notifica a empresa. Para você ter o quê? Um início de prova. Para quando for ajuizar a reclamação trabalhista, para cobrar aí os salários, você vai mostrar para o juiz, é a empresa que não deixa ele trabalhar. Se ela não deixa ele trabalhar, ela considera ele como licença médica. Se é licença médica, tem que ser remunerado e paga os salários. Aí é tranquilo, porque você conseguiu comprovar que a empresa não deixou. Certo? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu tenho aqui, a empresa talvez vai utilizar esse argumento aqui da NR7, que ela vai falar que o que tem que constar é o exame de retorno ao trabalho. Se não há o retorno ao trabalho, não há obrigação desse documento estar lá dentro do PCMSO. Então, é importante você ficar atento a isso aqui também. Talvez a empresa possa usar isso daqui em defesa dela. Mas eu acho que isso aqui é um argumento muito, muito fraco. Tá? Eu entendo que o posicionamento da Justiça do Trabalho vai ser de que a empresa tem, sim, a obrigação de fazer a entrega do atestado de saúde ocupacional, até porque seria meio que um exame periódico, talvez, porque ele teria que passar pelo médico para poder fazer o retorno ao trabalho. Então, se eu passei pelo médico e não tenho retorno ao trabalho, mesmo assim eu teria um documento para atestar que, de alguma forma, eu passei. Então, a empresa teria, sim, que entregar. Mas fiquem espertos, porque ela pode usar isso, sim, a favor dela. Então, por isso que é importante você estudar as NRs. Dentro das NRs pode estar a salvação do seu problema várias vezes. Sobretudo, notificar a empresa, né? Você manda uma notificaçãozinha. Óbvio. Constitui prova, coloca a empresa em mora. Certo? Olha outro julgado aqui para vocês do TRT da segunda região. O outro julgado é do TRT da primeira região. Esse daqui é da segunda região. Desembargador, professor aqui do Legale. Limbo jurídico trabalhista previdenciário, afastamento previdenciário por doença. Alta médica, tempo à disposição do empregador. Recusa do empregador em fornecer trabalho sob espécie de incapacidade do trabalhador não comprovada por perícia oficial. Obrigação do empregador pagar os salários. Inteligência do artigo 1º, inciso 3 e 4 da Constituição Federal, artigo 59, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91 e artigo 4º da CLT. Nos termos do artigo 1º, incisos 3 e 4 da Carta Federal, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho são fundamentos de ordem jurídica, constitucional e infraconstitucional. Deste modo, nos termos do artigo 59, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, o empregador é responsável pelo pagamento dos salários de seus empregados afastados por motivo de doença pelos primeiros 15 dias. Após tal período e enquanto durar a causa incapacitante para o labor, faz jus o trabalhador ao correspondente benefício previdenciário, ficando suspenso o contrato de trabalho até a alta médica.
Após a alta médica, o contrato de trabalho volta a produzir todos os seus efeitos legais e o trabalhador é considerado à disposição do empregador, aguardando ordens com o respectivo cômputo do tempo de trabalho e direito aos salários e demais vantagens próprias do vínculo empregatício, tudo por conta do empregador, artigo 4º da CLT. Ao empregador não é dado recusa o retorno do trabalhador às suas atividades após a alta médica do INSS, sob o fundamento de que o médico do trabalho da empresa considerou inapto. Se a empresa não concorda com a alta médica previdenciária do trabalhador, deve recorrer da decisão da autarquia previdenciária e destruir a presunção de capacidade atestada pelo médico oficial, fazendo valer a disposição do seu médico. Não pode o empregador ficar na cômoda situação de recusa em dar trabalho e carrear aos ombros do trabalhador uma situação de limbo jurídico trabalhista previdenciário, deixando-o à própria sorte, sem receber salários e tampouco benefício previdenciário. Tal conduta não se coaduna com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e de valor social do trabalho, recurso ao qual se nega provimento. Está aí para vocês, da doutora, da relatora, professora aqui do Legale, Ivani Conte Bramante, da 4ª turma do TRT da 2ª região. Gente, Benê, foca aqui, foca. Chama no Zoom. Não se assustem, não. Eu tomei banho, mas o cheiro não vai chegar em vocês. Ó, prestem atenção. Se o segurado / trabalhador comprovar que a empresa não deixou ele assumir o posto de trabalho, a empresa será condenada ao pagamento dos salários. Agora, se o empregado não retorna ao trabalho, ele ficará a ver navios. A empresa não tem obrigação nenhuma. A empresa não tem obrigação nenhuma. O que a empresa não pode é simplesmente usar aquele atestado do médico do trabalho dela e falar, ó, meu médico falou que você está inapto, se vire. Não. Se você, empresa, não concorda com a decisão do INSS, você que ajuize a ação contra o INSS discutindo isso. E não o segurado. Se o INSS deu alta, o órgão previdenciário, a decisão dele goza de presunção de veracidade. E a perícia é uma perícia oficial. Logo, se você, empresa, quer desconstituir essa perícia, vá para o judiciário. Enquanto isso, coloque o trabalhador no seu devido posto de trabalho ou pague-lhe salário. Das duas, uma. Certo? Quer acrescentar alguma coisa, Cindy? Para eles, dessa informação? Na verdade, eu queria falar de uma terceira situação que não está aqui no material, mas acho que é interessante vocês saberem. Vai existir também pessoas que vão ter o benefício indeferido por falta de carência. Essas pessoas, elas não estão no limbo previdenciário. Elas simplesmente não podem receber o benefício. E aí o TRT, o TST tem entendido que neste caso, né, porque ela não preencheu os pressupostos do benefício lá do auxílio-doença, não é obrigação da empresa fazer esse pagamento. Então, ela teria simplesmente que retornar ao trabalho. Nesse caso, ela não está no limbo jurídico, tá? Então, é importante você verificar lá no comunicado de decisão dela qual foi o motivo do indeferimento. Lá vai estar escrito: o benefício foi indeferido em virtude de falta de carência. Nesse caso, existiu aí ausência de cumprimento do pressuposto do benefício. E, neste caso, o empregador não é responsável, tá? E, neste caso, também muito menos o INSS, porque a pessoa é que deixou de cumprir os requisitos do benefício. Não foi avaliada aí a incapacidade, e sim
o pressuposto do benefício em si. Para quem não sabe, o auxílio-doença depende, né, em regra, de 12 contribuições. Então, essas 12 contribuições seriam a carência, com as exceções lá do acidente de trabalho ou das doenças graves, lá do artigo, acho que é 151 da Lei 8.213. Neste caso, a carência é afastada. Mas se ela não está nesse caso e ela não contribuiu os 12 meses, ela vai ter o benefício indeferido. E, neste caso, ela teria que retornar ao trabalho, sim. É bem lembrado, Cindy. Obrigado, bem lembrado, gente. Porque alguns indeferimentos não é por ausência de capacidade, de incapacidade para o trabalho. O indeferimento pode ser exatamente não tem carência, não preencheu a carência. Se não é acidente de trabalho, se não é uma daquelas doenças que entram da carência, o segurado deve ter o quê? Pago a carência necessária para ter direito ao benefício. E vale lembrar que se o segurado perdeu a qualidade de segurado, para ele retomar a qualidade, ele deve pagar 50% da carência necessária para o auxílio-doença, ou seja, mas ele já pagou lá há 10 anos 12 contribuições e está 10 anos desempregado, voltou para o mercado de trabalho agora. 2 meses depois, ele viu ali, surgiu uma incapacidade. Uma doença que gerou incapacidade. Tá bom, 2 meses depois de retorno ao trabalho. Esse segurado, ele preencheu, ele pagou 5 contribuições para readquirir, ou melhor, para se adquirir ali, não é qualidade de segurado, porque qualidade de segurado ele tem. Ele voltou a trabalhar, ele vai ter qualidade de segurado. Só que ele não vai ter direito ao auxílio-doença, porque ele não se habilitou ao programa. Ele não se habilitou ao benefício. Ele não pagou as contribuições para readquirir ali o direito ao benefício. O termo é adquirir qualidade de segurado, mas qualidade de segurado, se ele começou a trabalhar, ele já tem qualidade de segurado. Agora, ele preencheria os requisitos para se habilitar ao auxílio-doença? Não. E neste caso, ele não ficará em limbo previdenciário, porque a lei previdenciária, ela exige que o segurado tenha algumas contribuições para determinados benefícios. E neste caso, como bem lembrou a Cindy, ele não vai ficar em limbo previdenciário. E por que ele não fica em limbo? Porque o INSS não concedeu, não é porque o INSS considerou apto ao trabalho. O INSS não concedeu o benefício porque ele não preenche os requisitos, que um deles é o preenchimento da carência. E aí a empresa, simplesmente, ela não tem por que ela pagar o salário, porque eu não estou questionando uma decisão do INSS. Ele não tem direito ao benefício porque ele não preenche o requisito, certo? Talvez o que possa acontecer nesse caso é a empresa liberar esse segurado para uma licença não remunerada. Só que aí vai ter todo um trâmite, né? A empresa vai ter que pegar uma declaração desse segurado, falando que ele está ciente de que nesse período ele não terá o pagamento dos salários, que ele não tem direito ao benefício previdenciário. Então, ela pode sim fazer essa liberação dele, mas ele não está no limbo jurídico. Neste caso, a empresa não tem que pagar os salários, tá? Ele pode ficar assim afastado, porque, por exemplo, a pessoa, sei lá, ficou com algum tipo de doença que ela não consegue se locomover, vamos supor. E aí ela não consegue ir ao local de trabalho. E aí, nesse caso, talvez ela teria que ficar em casa. Se ela tem que ficar em casa, ela ficaria, então, numa licença não remunerada e não num afastamento previdenciário. Então, aí ele tem que estar ciente de que ele não vai receber os salários desse período. Mas isso eu entendo que é uma liberalidade da empresa. A empresa não é obrigada a fazer isso. A obrigação desse empregado, na verdade, é de retornar ao trabalho. Exatamente. Retornando ao trabalho, tudo resolvido, certo? Situação 2. Situação 2. Lembram da situação 2? Situação 2, pente fino do INSS, segurado vai lá no INSS, o INSS fala, você está apto, você pode voltar a trabalhar. Seu benefício foi cessado, certo?
Aí o segurado vai à empresa com a carta de indeferimento do INSS ou com aquela concessão com a alta médica programada. E a empresa fala, segurado, vai lá, antes de você entrar aqui no trabalho, você tem que precisar passar no médico de segurança do trabalho, porque para ele fazer o seu atestado de retorno ao trabalho. Aí o segurado passa no médico de retorno e o médico fala, olha, segurado, eu vou acatar a decisão do INSS e estou colocando aqui apto ao trabalho, você pode retornar ao trabalho. Aí o segurado fala o quê? Não, mas eu não estou bom, doutor, estou com uma dor aqui, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, eu não consigo trabalhar. O que o médico fala? Segurado, empregado, senhor fulano de tal, o INSS falou que o senhor pode trabalhar. Se o INSS falou, as portas da empresa estão abertas para o seu retorno. Então o senhor pode voltar a trabalhar e entrega para ele o atestado de saúde, de retorno ao trabalho, com a informação de apto e já comunica à empresa, olha, ele está apto, tá? Ele pode retornar ao trabalho sem nenhum problema. Beleza. O segurado, por sua livre vontade, fala, não concordo nem com o INSS nem com a empresa e eu não vou voltar a trabalhar. E ponto, falei. Não vou retornar ao trabalho. O segurado está se colocando no limbo previdenciário. Ele não foi colocado no limbo. Ele está se autocolocando no limbo previdenciário. E nesta hipótese, nesta condição, o TST diz que a empresa não tem obrigação nenhuma de pagar os salários do segurado. O TST diz que a empresa não tem obrigação nenhuma de pagar os salários do segurado. Por quê? Ela não tem obrigação de pagar. Porque o segurado não quer retornar ao trabalho. Se ele não quer retornar ao trabalho, ele não tem direito aos salários. Essa é a segunda situação que o TST mudou o seu entendimento, porque antigamente, não importa se ele quer ou não, a empresa tem que pagar. Não, eu tenho aqui as portas abertas. É ele que não quer trabalhar. E se ele não quer voltar ao trabalho, se ele não quer voltar, não tem que pagar salário para ele. Olha aí, confira aí com a gente. O número está até aqui já, para vocês, que é o agravo de instrumento no recurso de revista. Está até aí já o número. É um acordo muito grande e eu peguei uns trechos importantes para a gente falar, discutir aqui, No caso em exame, conquanto a inicial convide a concluir que a reclamante teria sido impedida pela ré de reassumir seu posto de trabalho, a autora não comprovou a recusa patronal em recebê-la de volta ao serviço. Não há laudo do setor médico patronal divergente do parecer previdenciário, nem recusa formal ou informal empresária, mas apenas que recebeu auxílio-doença espécie 31 até janeiro de 2013. E a partir da alta médica do INSS, o INSS não mais reconheceu o direito ao benefício, a despeito dos recursos administrativos interpostos. Frente a tais considerações, se o entrevero ocorreu entre a reclamante e a autarquia previdenciária, não há, neste processo em específico, é bom frisar, respaldo legal a responsabilizar a ré pelo pagamento dos salários afetos ao período entre a alta previdenciária e a data da dispensa. Por quê? Em se tratando de diversos atestados médicos, todos relativos à mesma doença, há que se responsabilizar o empregador tão somente pelo pagamento do salário dos primeiros 15 dias de afastamento, ficando o pagamento dos demais dias a cargo do órgão previdenciário. Empregado não retornou e não comprovou que não retornou por culpa do empregador, já era, não terá direito ao recebimento dos salários. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem
falar para um cliente de vocês, não retorna não para a empresa, porque se você retornar, aí mesmo que o INSS vai usar disso para poder falar que você está apto ao trabalho. Não retorna não, cuidado, porque não retornou, a empresa vai demitir por justa causa e você não vai conseguir condenar a empresa para pagar os salários. E com a nova reforma trabalhista, né, em vigor, você pode tomar aí uma sucumbência, porque o seu processo será julgado improcedente. E aí agora nós temos as verbas sucumbenciais. Então, gente, se o empregado não retorna porque ele não quer retornar, a empresa não tem responsabilidade nenhuma. Agora, se o empregado não retorna porque a empresa não deixa, a empresa terá responsabilidade. Se o empregado não retorna e não consegue, porque a empresa não deixa, e não consegue comprovar que não retornou por culpa da empresa, também não terá direito aos salários. Por isso que é importante notificar a empresa, para colocar à disposição do seu empregado o seu local, o seu posto de trabalho. O ônus da prova é totalmente do reclamante nesse caso. Não adianta jogar o ônus da prova para a empresa. Nesse caso, para você ingressar com a reclamação trabalhista, tem que ter a prova em mãos. Se você não tiver o documento hábil para comprovar que a empresa te chamou e você não foi porque ela não deixou você voltar, aí, meu querido, pode esquecer que não vai dar certo a sua ação, não. Esse é o entendimento da jurisprudência, tá? Tanto dos tribunais regionais quanto do TST. Então, não adianta você vir nadar contra a correnteza, porque não vai dar certo. Você vai entrar numa aventura jurídica. Não faça isso com você e nem com o seu cliente. Nesse caso, o melhor é contar com a sorte de tentar uma ação contra o INSS para discutir a incapacidade desse segurado, se ele está realmente incapaz ou não, e tentar restabelecer esse benefício lá atrás, tá? Porque na trabalhista não vai colar. Não adianta tentar agora o se colar, colou, porque a reforma trabalhista ela veio para separar o joio do trigo. Então, se você não tem como comprovar, o ônus da prova é totalmente do reclamante. Se você não tem como comprovar, não tenta a sorte. Vai tentar lá no previdenciário, que é um pouquinho melhor para você. Certo? Estou contando com a Cindy aqui hoje, dando umas dicas, porque alguns de vocês já conhecem nos vídeos dela, ela é advogada de empresa e trabalha com direito previdenciário e empresarial. E aí eu chamei para ela fazer aqui uma parceria comigo hoje, uma parceria profissional, porque nós temos outra parceria, né, que todo mundo já sabe. E é isso, contar com a experiência dela, que hoje está sendo muito bacana, muito enriquecedor para vocês. E aí, a par disso, na próxima quarta-feira eu tenho outro convidado aqui também na sessão da tarde. Só que aí vocês só vão descobrir na próxima quarta-feira, na próxima sessão da tarde. Começando agora com a Cindy, na próxima quarta eu tenho outro convidado. E assim, sucessivamente, em todas as quartas, teremos aqui convidados do professor Michel para a gente discutir aqui um pouco do direito previdenciário. Olha outra decisão aqui para vocês. Por favor, Belê, joga para eles aí na tela. Ó, é trechos de um outro julgado que é muito grande, tá? Mas o número está no finalzinho depois, lá no próximo slide. No caso, o julgador constatou que a trabalhadora, mesmo com inúmeros problemas de saúde, especialmente psiquiátricos, recebeu durante longo período o benefício previdenciário por doença comum. Recorreu das altas médicas recebidas pela autarquia federal e obteve prorrogação dos benefícios. Como observou, ela deixou de trabalhar de forma motivada, mas nunca esteve inserida no chamado limbo previdenciário, que se traduz
na negativa da empresa de receber de volta o empregado após a alta médica do INSS. Isso porque a empregada, embora tenha sido considerada apta pelo INSS, nunca se apresentou à empresa para o retorno ao trabalho. Ademais, a própria mãe da empregada contou que sua filha não tinha condições de retorno, que ficou confirmado integralmente pelos relatos médicos e pelo laudo produzido, no qual a perita confirmou que ela passa 70% do tempo diário acamada. A situação é bastante triste e complicada, mas certamente que a empregadora não tem que assumir qualquer responsabilidade pelo ocorrido, normalmente por salários de uma empregada que não lhe presta serviço mais. Expressou-se o desembargador esclarecendo que se a empregada não tem condições de trabalhar, o que, pelo laudo pericial é certeiro, cabe a ela buscar seus direitos na Justiça Federal em face do INSS, a fim de receber o benefício previdenciário por doença comum. Mas, como ressaltou, a lei não lhe garante em nenhum momento o recebimento de salários. O relator ainda acrescentou que a empresa, conhecedora da situação precária da trabalhadora, praticou todos os atos que pudessem ajudá-la junto ao INSS. Neste contexto, o juiz convocado concluiu não ter havido recusa ao retorno às atividades por ato único e exclusivo do empresário, mas em decorrência dos longos afastamentos, recursos administrativos e falta efetiva de condições físicas e mentais para tanto. Assim, ao seu ver, a drogaria não causou nenhum dano que pudesse ensejar o pagamento de indenizações transformadas em salários vencidos e vincendos, ou mesmo o acolhimento da rescisão indireta do vínculo de empregado. Olha aí a decisão para vocês. Eu só não lembro de onde que é agora. Do TST, recurso de revista, do TST. Certo? É uma notícia que nós transformamos essa notícia em informação aqui nos slides para vocês. Essa decisão, gente, o próprio relator falou, olha, é triste isso, é triste. A segurada realmente, ela não tem condições de trabalhar, ela vive acamada, só que culpa que a empresa tem? Eu, empregador, deixei ela naquela situação? Não. Eu, empregador, impedi ela de retornar ao trabalho? Não. E ademais, eu, empregador, ainda ajudei ela perante o INSS. Eu, empregador, fiz diversos afastamentos e encaminhando ela para a perícia médica do INSS. Eu, empregador, contratei advogado para ela tentar restabelecer o benefício contra o INSS. Que culpa eu, empregador, tenho? Nenhuma. E se eu não tenho culpa, eu não devo pagar nada. Aí o termo culpa, né? Dentro da culpa eu tenho negligência, imprudência e imperícia. Eu agir com culpa? Não, se eu não agir com culpa, eu não devo pagar nada, certo, Cindy? Exatamente. Gente, é importante demais vocês lerem essas jurisprudências, porque daí pode nascer uma petição inicial para você. E aí você vai ter fundamento, embasamento, tudo certinho. Nesse caso do limbo jurídico, ainda tudo é muito incerto, porque a gente não tem uma legislação que trate do tema. Isso é muito complicado, tanto para o segurado quanto para a empresa. Como o desembargador disse na notícia anterior aqui, essa situação é muito triste, e realmente é, porque são diversas pessoas, muitas pessoas que estão nessa situação, e estão sem receber o benefício, estão sem receber salário, a empresa também não sabe de que forma lidar com essas pessoas, e aí fica complicado para as duas partes. Então, leiam a jurisprudência, acompanhem o posicionamento dos tribunais, porque essa questão do limbo jurídico, como a gente falou desde o começo da aula, vai vir à tona agora muito, muito forte com a Operação Pente Fino.
E cuidado com isso, de imaginar que todo mundo estão no limbo jurídico. Cuidado. Lembram da carência? O segurado preencheu a carência antes de ajuizar uma ação trabalhista para falar que ele está no limbo. Certifiquem-se. Certifiquem-se por que o benefício não foi concedido. Se é por falta de carência ou se é por ausência de incapacidade laborativa. Certifiquem-se disso, para vocês não levarem fumo lá nas ações trabalhistas. E com o pente fino do INSS, vai chover trabalho para as duas áreas. Para quem faz direito previdenciário e para quem faz direito do trabalho. Vai chover trabalho para todo mundo. Agora precisa saber o que vai fazer. Eu vou aqui fazer uma ação trabalhista, vou fazer uma ação de restabelecimento contra o INSS. Na trabalhista, a empresa se negou o posto do trabalhador. Então, e outra, eu vou mais adiante ainda. E se a empresa não existe mais, o segurado está em limbo? Não tem limbo se a empresa não existe mais, porque aqui no Brasil nós sabemos que as empresas fecham todas de forma irregular. Não, é difícil você pegar uma empresa que deu baixa lá na junta comercial. Às vezes ela só fecha as portas. Só fecha as portas. E aí o segurado volta para onde se a empresa nem existe mais? Se acabou a empresa. Tem limbo previdenciário? Ele está no limbo? Não está no limbo, porque a empresa não recusou, ele não voltou a trabalhar. É óbvio, a ação é contra quem? Contra o INSS para restabelecer o benefício. Com o pente fino do INSS, vai chover trabalho. E vocês precisam ficar atentos com essas situações. Precisamos ficar atentos com essas situações. Certo? Certo. Uma última dica é fiquem de olho sempre na convenção coletiva também. Às vezes, na convenção coletiva traz algum direito que ainda não está na lei, mas que deve ser seguido. Por exemplo, nesse caso da carência, existe uma convenção coletiva, acho que é dos motoristas aqui de São Paulo, que garante o pagamento de 60 dias de salário dessa pessoa que teve o benefício indeferido em virtude da carência. Então, aí talvez já seja um salve para essa pessoa, né? Que ela ficaria sem salário e sem benefício. Então, a convenção coletiva veio, nesse caso, trazer um suspiro para essa pessoa. Então, é importante vocês também olharem sempre, nesses casos, a convenção coletiva, que talvez a convenção coletiva traga alguma informação que não tem na lei. Então, a empresa teria que seguir a convenção coletiva à risca, porque o sindicato cai matando em cima. É isso? Sim. Galera, estamos indo aí responder as suas perguntas. Para aqueles que nos deixam a partir de agora, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu apoio aí de sempre. Está passando aí embaixo aí para vocês a forma de contato. Inscrevam-se lá no meu canal do YouTube, inscrevam-se também no canal da Cindy. O meu canal é Michel Gouveia, vai lá no YouTube, escreve lá, Professor Michel Gouveia, você vai chegar no meu canal. E o canal da Cindy, você vai escrever lá no buscar, Cindy Fernandes, _PrevTube. Você vai achar o canal da Cindy também. Se inscrevam aí em nossos canais. Sigam-nos nas redes sociais. E aí, agora vamos lá responder as perguntas dele? Vamos lá estrear? Então, estamos indo aí responder as suas perguntas. Óbvio, né? Aquelas que forem pertinentes com o nosso tema. Vocês já sabem disso. E sábado vem pro Legale, curso presencial, hein? Vem pro Legale. Bora! Vou fazer... Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Tem 118 colegas acompanhando. Que legal, maravilha. Cortou aqui, Benil? Tá desde o começo? Tá desde o começo. Desde o começo? Aqui a Vanessa pergunta, e como fica no caso do empregado ter alta do INSS e não se achar em condições de voltar ao trabalho e resolve entrar com recusa contra o INSS e aguardar o resultado em casa? O que o empregador pode fazer? Esperar o prazo,
né, da convenção coletiva. Convenção coletiva geralmente dá um prazinho ali de 30 ou 60 dias. Vai ficar esperando, o empregador notificou ele, você não vai aparecer, justa causa, acabou. Pergunta, em RO por AP e idade, INSS não aceitou 27 GPS alegando inconsistência. Não entendi. Eu vou até passar que eu não entendi a pergunta. E se a funcionário tiver entrado com ação em face do INSS ao invés de entrar contra a empresa? Por exemplo, ficou 4 anos esperando deslinde junto à autarquia. Também não entendi. Tá difícil. A decisão foi desfavorável. Nesse caso, pessoal, ela tá no limbo. Aí você teria que verificar se na época que ela entrou com o processo lá contra o INSS, ela tem meios de comprovar que foi a empresa que não deixou ela voltar ao trabalho, ou se foi ela que não voltou, como a gente falou aqui na aula vastamente hoje. Aí aqui uma pergunta que eu consegui entender. Na situação 2, se o segurado recebe alta, mas não se sente apto, ajuiza a ação, mas não tem condições nenhuma de voltar a trabalhar, como ela vai trabalhar se está incapacitado? O que fazer? Aí, nesse caso aqui, Patrícia, se ele recebeu alta, ele tem que voltar para a empresa. Se o empregador dele não aceitá-lo de volta, aí a ação contra o empregador também. Você pode ajuizar a ação contra a INSS para ter o benefício restabelecido e contra o empregador também para ter acesso ao local de trabalho. Agora, se ele não volta porque ele está inapto, aí é só contra o INSS. O empregador não tem culpa nenhuma. E lembrando que o empregador vai esperar o prazo legal da estabilidade, porque se ele tem convenção coletiva que garante 30, 45 dias, no máximo 60 dias, uma estabilidade quando você tem um retorno de benefício não acidentário, e neste caso o empregador vai dar por justa causa. Agora, se lá na frente você conseguir reverter e determinar o restabelecimento do benefício, é óbvio que você consegue depois desconstituir essa justa causa, certo? Aqui ela pergunta, e ainda se o trabalhador na situação 2 recebe alta, assume o posto, mas ajuizou a ação contra o INSS, caso ele ganhe a ação, não haverá problema para ela receber os atrasados? Não, hipótese nenhuma, súmula 72 lá da TNU. Patrícia, tranquilo. Aqui, como fica a questão do prazo para o segurado se apresentar na empresa após a cessação do benefício previdenciário? Após 30 dias, a empresa terá que pagar os salários mesmo assim? Ué, se o segurado teve alta, ele tem que voltar no dia seguinte para a empresa. Normal. Cessou hoje e volta amanhã a trabalhar. Na verdade, nesse caso, depois de 30 dias, que é o prazo que dá a súmula 32 lá do TST, caracteriza já abandono de emprego. Então, se ele não voltou, ele provavelmente não vai ter nem benefício e nem salário. Obrigada, Benê. A Ivonete tá invadindo aqui pra quê, Ivonete? Você não vai dar nada de graça não, né? Oi, pessoal, tô invadindo só pra mandar um abraço especial pro Sandro Silva, que tá então tá bom. Não tem promoção não, né? Hoje não, então só tá semana que vem. Tá bom. O Sandro tá me ajudando a enviar o material, então eu resolvi subir só pra mandar um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. A Maiana Santos, professor, então o segurado que teve cessado o benefício voltou ao trabalho, mas não se sente apto para retorno ao trabalho. Pode ingressar com recurso ou com ação judicial? Pode. Deve fazer isso mesmo e continua trabalhando. Deve fazer isso mesmo. Certo? Cadê? Ué, acho que cortou aqui as dúvidas, hein? Eu tinha visto uma dúvida da Brunella. Brunella, minha amiga, que está sempre me acompanhando. Ela perguntou da questão lá dos 15 dias que a empresa tem que pagar. Brunella, que funciona assim.
O artigo 75, parágrafo 3º do decreto 3.048, traz a obrigação da empresa pagar os 15 dias. Se depois desses 15 dias ele voltou ao trabalho e se afasta de novo pelo mesmo CID, ou seja, por exemplo, ele se afastou por um CID-F, por exemplo, e dentro de 60 dias ele se afasta de novo pelo mesmo CID, a empresa não tem mais obrigação de pagar, ele já é encaminhado direto para o INSS. A empresa paga somente 15 dias, tá? O fundamento é o artigo 75, parágrafo 3º do decreto 3.048. E aqui, para a gente finalizar, no caso do empregado receber alta médica, não ficar sabendo porque a carta do INSS não chegou, ele fica em casa. Só se apresenta na empresa após ter recebido a carta, e já passou 30 dias. Aí, Giovana, vai caber a ele comprovar isso, que ele não recebeu a carta depois de tanto tempo. E outra, o INSS não mais manda a correspondência do indeferimento por correio. O segurado tem que acessar o site do INSS depois das 9 horas da noite do dia da perícia para ele ter acesso ao comunicado da decisão. Então, o INSS não está mandando mais pelo correio. Então, ele passa na perícia e o servidor já fala, olha, hoje, depois das 9 horas, o senhor acessa o site do INSS para imprimir o comunicado da decisão. É importante lembrar também que a empresa ela tem meios de fazer o acesso lá no site do INSS e saber quem tem afastamento e quem não tem. Então, ela tem notícia de quando o segurado está afastado. E, nesse caso, provavelmente, ela deveria ter tentado contato com esse empregado, já que ela viu que o benefício dele está afastado. Então, ela teria que ter mandado um telegrama, alguma coisa assim, pedindo para ele voltar. A Rafaela pergunta, o que fazer se já ajuizada a ação e o laudo deu que o cliente está apto, mas a empresa diz que só vai aceitar de volta ou mandar embora depois que transitar em julgado a ação? O que fazer? Eu não entendi a sua pergunta, Rafaela. Reformule aí, por favor. A Flávia Alessandra, gostaria de saber se a empresa pode dar baixa na CTPS do aposentado por invalidez e retirar-lhe o convênio médico. Não, Flávia, em hipótese nenhuma. Se a empresa deu baixa, é ação trabalhista para... não é ação de retorno, é ação de reintegração. Ele deve ser reintegrado. Ela não pode, em nenhuma hipótese, dar baixa no contrato de trabalho. Agora, com relação ao convênio médico, particularmente, eu entendo que não. Entretanto, dê uma olhadinha na convenção coletiva e veja se na convenção coletiva tem alguma informação sobre isso. Sobre se vai ou não tirar ali o direito ao benefício. Beleza? Nesse caso da baixa da CTPS, o fundamento legal é o artigo 475 da CLT. Lá diz que enquanto o empregado tiver em gozo de benefício lá da aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho está suspenso. Então, se o contrato de trabalho está suspenso, ele não pode ser demitido. Gente, é isso. Obrigado. Uma boa tarde para vocês aí. Um beijão. E até a nossa próxima quarta prévia, beleza? Benê, muito obrigado, meu amigo. Um abração pra você, Dinho, obrigado. Meninas aqui do Legal, Ivoneide, Esther, muito obrigado. Minha esposa querida, muito obrigado por dividir esse espaço comigo e ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, gente. Um beijão pra vocês, boa semana e até a nossa próxima quarta prévia. Tchau.